Galera do segundo ano, um beijo, um abraço para todos vocês aí. Vamos dar continuidade à nossa aulinha, tá? Na semana passada, né, no vídeo passado, nós estávamos justamente debatendo ali sobre a questão da unidade 7, lá na página 2, e nós estávamos falando sobre a questão de Estado, né? Qual é o compromisso do Estado? E tem muita coisa bacana aí para poder falar, lógico. Poderíamos ficar o ano inteiro debatendo sobre o assunto de Estado. Como não dá, é impossível para a gente fazer isso, então nós pegamos apenas alguns ganchos aí para poder falar sobre esta questão aí, sobre a concepção do Estado, sobre a concepção da nação. Cada Estado tem a sua bandeira, tá? Cada Estado tem a sua bandeira e sua bandeira ela tem, meus filhos, a sua representatividade. Isso é uma coisa que nós temos que debater daqui a pouquinho, tá bom? Bom, então a partir daí nós temos que tentar compreender que o Estado, tá? Ele surgiu justamente de uma necessidade humana, tá? Do homem controlar os indivíduos, tá? Então, o Estado ele surgiu de uma necessidade do homem controlar os indivíduos justamente nesta sociedade, justamente no meio de um território. Então existe um território, existe uma linha que limita o poder daquele Estado ali, entendeu? Então começa a partir daí, começa essa grande análise, tá ok, meus filhos? Entenderam? O controlar a sociedade ali, controlar as pessoas, ela não é no sentido justamente de opressão. Na realidade, o Estado moderno que nós conhecemos hoje, tá? Que tem as suas leis, tem suas regras, tem as suas divisões, elas surgem justamente de uma necessidade humana, tá ok? Então, é essa primeira coisa que nós temos que tentar compreender ali, tá? Então, a ideia do ambiente, a ideia territorial, a ideia daquele domínio, tá bom? Esta é a grande questão importantíssima para a gente entender. Outra coisa, tá? É que a bandeira de cada país ela tem uma representatividade. Eu disse isso aí. Cada estado, cada município, cada província, cada bairro, pode não parecer, mas cada bairro, seja uma sociedade, uma organização, ela tem um brasão, ela tem uma bandeira. Essa bandeira ela tem um legado, ela quer trazer uma mensagem para alguém, ela quer mostrar alguma coisa para alguém. Então essa bandeira ela não é, ela é um símbolo visual que ela representa justamente soberania de um estado, soberania de uma nação. Em especial, a bandeira do Brasil ela tem uma representatividade aqui, tá? Primeiro, ordem e progresso, tá? Que significa o desejo pela paz, tá? Junto ali do branco, tá? O azul simboliza o céu e os rios brasileiros. O amarelo, ele simboliza as riquezas do nosso país, tá? E o verde simboliza a nossa mata, tá? Aquilo que nós temos de melhor ali. Ordem e progresso é um lema baseado nos estudos de um filósofo francês, tá? Auguste Comte. Ele justamente tem este lema baseado num livro, num dos estudos no centro de pesquisa dele, e nós adotamos baseado neste lema francês, lá do período iluminista, né? Nós trouxemos para a nossa bandeira aí, tá? As estrelas, elas representam os estados, cada estrela representa os estados, e a partir daí, né, nós começamos a ver que cada bandeira, né, ela tem o seu, cada bandeira ela representa alguma coisa. Cada bandeira de uma nação ela tem uma representatividade e ela nos passa esta representatividade como a bandeira do Brasil que eu trouxe agora para vocês, que na lógica é perfeito e é bonitinha, tá? Nesse sentido aí. Na prática, deixa para lá.
Então, a partir daí, além da bandeira, né, cada país tem a sua Constituição ou a sua chamada Magna Carta, tá? E cada país tem as suas próprias leis, suas próprias regras, e assim se forma uma nação. A bandeira ela tem um simbolismo, ela passa alguma coisa para você. E a Constituição ela é um conjunto de normas, né, que cada país tem, ela rege um país, ela constitui o país, tá? Por isso se chama Constituição, que ela pode ser modificada ou não. Na grande realidade, todos os países eles sempre fazem emendas constitucionais. Por quê? Porque acontece o seguinte, com o passar do tempo, as sociedades vão mudando, vão evoluindo, vão debatendo novos assuntos e é necessário justamente que o parlamento ele venha se reunir para decidir qual tipo de mudança a Constituição ela vai ter ou não. Entenderam? É óbvio que para alterar a Constituição, você precisa de alguns argumentos. Primeiro você precisa ali de uma quantidade de parlamentares que vão decidir a matéria e vão decidir o que vai ser mudado e quais as razões daquela modificação. Porque uma Constituição, quando ela é elaborada, ela tem justamente o compromisso de colocar dentro dela o seguinte: direitos políticos, direitos civis, tá ok? São importantíssimos, cada um tem o seu direito. Então, a própria Constituição ela tem os seus direitos, que são políticos e direitos civis. Esses direitos políticos e civis, eles são abertos para toda sociedade. Então, você vive num Estado democrático de direito, significa que se você quer se candidatar a algum cargo para representar a sua comunidade, todos podem fazer isso, tá ok? Todos podem fazer isso. Então a Constituição ela é um conjunto de regras que cada nação, cada país, ela vai ter ali. É o que acontece com os Estados Unidos, é o que acontece com essas mudanças sociais ali que vão ocorrendo e vão tendo aí ao longo do tempo. E essa ideia, né, essa mudança, né, a partir daí, essa mudança de Estado, como o Estado vai mudando, você começa a perceber que há necessidade, sim, de pensar nas situações, nos cenários atuais e começar a perceber alguns pontos que são delicados. E aí eu vou trazer, o tio Léo vai trazer para vocês, algo que é interessante debater que está dentro da Constituição. E aí entra algo que é polêmico. O Estatuto da Criança e Adolescente, que vai dar para essas crianças direitos que vão estar dentro da Constituição, o direito à moradia, tá? E o direito a princípios básicos, aos direitos básicos de que cada um tem que ter. O que nós vamos começar a analisar que entra algo delicado a partir de agora. Será que todos têm acesso a uma educação digna? Será que a Constituição faz valer? Será que a democracia ela atinge a todos nessa sociedade? Bom, vocês que estão aí do outro lado automaticamente podem se responder. Isso aí é imagem aqui no Brasil, no Nordeste brasileiro, e nós começamos a debater. Espera aí, onde estão os políticos que prometeram jurar respeitar a Constituição, defender a cidadania, eliminar a pobreza? Aonde estão esses indivíduos? Aonde está esse Estado democrático de direito que as pessoas não conseguem ter acesso? Então, quer dizer, a partir daí você começa a debater o que é o Estado. O Estado ele não é mãe, ele não tem que acolher essas pessoas. Então, o Estado, a partir de agora, ele se faz ausente. E quando o Estado se faz ausente, isso é algo muito, mas muito perigoso a partir daí.
quando os iluministas sobem, trazendo uma nova visão política, social, Locke aparece com algumas ideias. O antigo contrato social, que mantinha-se naquele poder real, ele desaparece e dá lugar a novas ideias, ideias liberais, ideias desse novo liberalismo agora, ideias de algo que vai impactar a sociedade. E a partir daí nós temos que o regime constitucional, né, ele limita o poder de mando e assegurado ali, tá, diante da sua legislação. Então, quer dizer, o regime constitucional ele tem que ser único ali. E esse regime constitucional ele tem que assegurar e limitar o poder daqueles que querem fazer as leis. Lei é lei. E acabou. Quando nasce o regime constitucional, é para limitar o poder daqueles que estão acima da lei. Existe no contrato social ali a soberania nacional, que é cada estado com sua linha de limite, ela tem a sua soberania, com a sua bandeira, com a sua Constituição. Ela tem um sistema representativo de governo, que é baseado justamente aonde? Que é baseado em que o povo elege seus representantes. Existe a divisão dos poderes, tá? Na realidade, Benjamin Constant ele defendia até cinco poderes, né? Depois ele passou a defender, depois em algumas épocas passaram a se defender 4. No Brasil nós já tivemos 4 poderes, tivemos o poder moderador, poder executivo, poder judiciário e legislativo. Então nós já tivemos 4 poderes no Brasil, na época do Brasil Império. E logo em seguida, com o fim da monarquia, passamos a ter 3 poderes, a divisão dos 3 poderes. Tivemos a separação entre o direito público e privado. Tivemos ali a separação nítida entre aquilo que pertence à sociedade e aquilo que pertence a toda a sociedade, ao que pertence a um indivíduo e ao que pertence ao coletivo. Tá? O direito privado ele passou a ser defendido, mas também passou a se defender aquilo que era o direito de todos, o direito do coletivo, tá ok? Então, contratos sociais, dentro dessas ideias liberais, está lá na página 14, na unidade 7, ela mostra justamente uma mudança ali na França, tá? Que surge com alguns conceitos apurados na ideia do que é a democracia, de como essa democracia deveria ser, para quem e como deveria ser governado, como deveria ser a governabilidade de cada instituição a partir dessas grandes ideias ali do contrato social. E a partir daí vem uma nova proposta. Essa nova proposta, ela se baseia no seguinte: para ele o Estado resulta de um contrato entre o rei e o povo. Contrato esse que rompe quando uma das partes viola alguma das cláusulas ali estabelecidas. Leandro, o que isso tem a ver com a nossa vida hoje, em 2020? O que esse contrato social tem a ver com a nossa vida que eu ainda não entendi? Talvez você pode até falar assim. Eu vou desenhar para você entender melhor. Você vai nas urnas e elege um representante. Este representante, seja o prefeito, o governador, o presidente, ele tem um contrato com você. Ele tem um contrato com a sociedade. Os representantes que estão lá em Brasília, eles têm um contrato com a gente. Eles fizeram um juramento à Constituição. Então, quando eles violam alguma dessas partes das suas promessas, acabou o contrato. Pronto, acabou o contrato, não tem o que discutir.
Nós, é que ainda nós brasileiros, talvez um dia, eu espero que vamos aprender muito com política e talvez vamos fazer a coisa certa. Eu elegi, eu coloquei, eles estão ali pelo nosso voto. O governo é do povo. Eles são os nossos representantes, eles não são os nossos patrões. Eles têm que tomar decisões para proteger os interesses da sociedade, não interesses particulares. O contrato social de John Locke, ele estabelece essa regra. É um interesse seu, é um interesse da sociedade. Compreenderam? Então este é o contrato social, né? Não é aquele antigo contrato social que a sociedade ela se baseava justamente no seguinte critério, em que o rei ele era absoluto, ele era o chefe de Estado, ele ia fazer o que ele quer e acabou. Não, isso mudou. A nossa sociedade ela mudou. Nós temos uma bandeira, nós temos uma constituição, nós temos um povo. Então, a partir de agora, a nossa ideia do que é nação, ela mudou. Então, a ideia do que é Estado hoje é diferente do que é Estado no passado. O Estado hoje é bem diferente. A democracia no Brasil, ela é recente, ela ainda é uma criança, mas nós não somos tão inocentes assim, tá? Nós ainda lutamos pela nossa liberdade, pela nossa Constituição. É o que tem ocorrido agora nos Estados Unidos, quando uma população que se demonstra ser minoria começa a ir para as ruas para lutar por um direito que é constitucional. Está na lei, está lá, está escrito, todos são iguais perante a lei. Ponto. Isso daí não tem que discutir. Esse tipo de matéria não tem como discutir. Entenderam? Então, a partir daí, a partir dessas ideias, dessa nova proposta, ali na unidade 7, nós começamos a pensar na questão do que é Estado, no que é nação, a ideia do absolutismo que não existe mais, o trono real não existe mais, o trono real não pertence a um chefe de Estado, ele não é o dono do trono, o governo ele manda do povo, o Estado ele não é mais absolutista, né? Esses indivíduos que estão no poder, eles não são os donos da cadeira, a maneira de ver o povo, a legislação, ela mudou, a maneira de fazer política, ela foi alterada, o iluminismo, o renascimento, ele mudou a maneira das pessoas interagirem e agirem, tá? Isso é algo importantíssimo aí. Galera, um abraço, um beijo para todo mundo e até a próxima aula aí, se Deus quiser. Valeu, galera. Fui.